Obrigado, Timóteo, pela água. Queridos, nós vamos dar continuidade à nossa série Orações nas cartas de Paulo, nas cartas do apóstolo Paulo. Nós iniciamos com aquela doxologia lá em Romanos, vimos 2 orações em Efésios e vimos ainda uma oração na carta de Paulo aos Filipenses, né? A oração pelos Filipenses. E hoje nós vamos ver mais uma oração, de modo que eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 9 até o verso 12. Saudando a todos os irmãos que estão em casa também, participando da reunião, estão orando, os que vieram aqui também. Deus abençoe os irmãos. Colossenses 1, 9 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, nós mais uma vez rogamos, Senhor, pela Tua graça, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ajuda-nos, Senhor, na nossa limitação, na nossa incredulidade, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, pela iluminação do Teu Santo Espírito, a compreender a Tua vontade, a receber de Ti mais um pouco do alimento da Tua palavra, que é santa, que é bendita, que é poderosa, que é viva. Ó Deus, indignos como somos, nos achegamos a Ti pelo sangue de Cristo Jesus, o novo e vivo caminho, e pedimos que o Senhor se compadeça de nós, nos trate segundo as Tuas misericórdias, perdoe o nosso pecado e nos abençoe nessa noite aqui e nos lares aonde essa mensagem chegar, para a glória, honra e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, a igreja de Colossos, né, aqui ela entra num rol interessante aqui das cartas de Paulo. Paulo escreve também aqui, ele está preso, e ele escreve a uma igreja que ele, na verdade, não conhecia, né? Era uma igreja que ele não tinha fundado. Quem tinha fundado essa igreja era um discípulo de Paulo, foi Epáfras que fundou. Ele vai falar um pouco de Epáfras aí nos versículos anteriores, vai dizer que é um amado conservo e fiel ministro, e Paulo vai falar um pouco então sobre a suficiência de Cristo a esses irmãos dessa igreja. A gente faz, vendo alguns pastores falando sobre esse tema, né, sobre o tema da carta, o que como a gente não sabe, na verdade, o que foi que motivou a carta, a gente não recebeu as informações que Paulo recebeu para escrever, então a gente depreende do contexto da carta o porquê é que ele escreveu, o que é que ele queria focar nessa carta, né? E aí os comentaristas, em geral, falam de uma heresia de Colossos, né, que era alguma coisa que alguns falsos mestres. Epáfras começou a igreja, estava lá na bênção, estava maravilha, mas aí começou a aparecer uns falsos mestres ensinando que tinha que acrescentar algumas coisas a Cristo para ser salvo. Tinha que observar algumas questões da lei mosaica, tinha que observar um culto a anjos, algumas pessoas, na verdade, tinham um conhecimento
específico e misterioso que os outros não tinham, e esse conhecimento tinha que ser buscado, a gnosis, o conhecimento tinha que ser buscado para que as pessoas realmente pudessem experimentar o pleroma, né, que Paulo vai tratar mais à frente, que seria essa plenitude do Espírito Santo, ou, aliás, a plenitude de Deus, e um pouco de dualismo neoplatônico aqui, que seria essa coisa de que a carne é ruim, né? A ideia de Platão, na verdade, é de que a ideia é pura, a ideia é alguma coisa que realmente tem valor, e o que a gente faz, o que a gente produz, o que a gente na verdade, é uma representação da ideia. Então, que nós seríamos falhos e pecadores, e até, num determinado momento, essa doutrina que começa embrionária aqui, mas a gente vai ver que nos primeiros 2 séculos da igreja, no segundo século da igreja para frente, ela vai ganhar corpo, que é a doutrina do gnosticismo, e vai influenciar até na igreja da Idade Média, né? Todas as ideias trazidas com a questão, por exemplo, da Virgem Maria, por exemplo, dela não ter, a ideia dela não poder ter tido relações depois com o seu esposo José, é porque se ligava à questão da matéria, do corpo, alguma coisa pecaminosa, e Maria não podia ter tido essa experiência. E vai ter muito da influência dessa doutrina gnóstica na igreja. Vai causar uma bagaceira grande na igreja do segundo século para frente. Mas aqui, Paulo, então, vendo talvez ali o aperreio de Epáfras, ali tinha fundado a igreja, que estava tendo dificuldade para lidar com esses falsos mestres, ele escreve essa carta a esses amados irmãos. E a gente falando assim, pensa que a igreja era uma igreja fraca, era uma igreja meio desmantelada, mas se a gente ler os primeiros versículos, a saudação que Paulo faz aqui nos primeiros versos de 3 até o verso 8, Paulo vai falar que essa igreja é uma igreja onde há fé, onde há amor, onde há esperança. Era uma igreja gostosa de estar, uma igreja agradável, né? Mas mesmo assim a igreja estava enfrentando essas dificuldades, dessas heresias, essa nova doutrina que estava entrando na igreja. E Paulo então vai trazer algumas orientações para aqueles irmãos e começa aqui falando que ele está orando por aqueles irmãos, né? No versículo 3, ele diz que dá sempre graças a Deus quando ora por aqueles irmãos. Então, a oração dele em princípio, oração de gratidão pela vida daqueles irmãos, porque ele tem ouvido da fé, do amor e da esperança que aqueles irmãos têm. Mas ele é também uma oração de intercessão, e essa oração de intercessão, ela é essa que nós separamos hoje para meditar, do verso 9 em diante. De fato, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, noutra ocasião, noutra carta, de que nós nem sabemos orar como convém, né? Mas, semelhantemente, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, né? E porque nós podemos ser frequentadores de reunião de oração, nós podemos participar da igreja e a gente não saber orar. Na verdade, nossas orações normalmente têm a ver com nossas intercessões, normalmente tem a ver com os nossos problemas, quando os nossos problemas surgem, problemas de ordem financeira, problemas de ordem de saúde. Então a gente começa a interceder, como nós já fizemos hoje, ainda que isso tenha o seu lugar na igreja e na nossa devocional, na nossa espiritualidade, mas a série de orações nas cartas de Paulo, que nós temos visto, tem quebrado um pouco esse paradigma de que a oração é somente pela comida, a oração é somente pelo emprego, a oração é somente pelas finanças, a oração é somente pela doença. E aqui, mais uma vez, o apóstolo está nos dando uma lição de intercessão. Ele está intercedendo por aquela igreja. Há uma citação que o pastor Heber Campos Júnior faz de C.S. Lewis, que ele disse que uma vez ele chegou para uma irmã e disse assim: irmã, ore por mim, porque a minha vida está muito tranquila. E
eu tenho preocupações, e ele pede para que a irmã interceda por ele quando ele está também, ele não estava passando nenhum problema específico, nenhuma situação específica, mas por causa da tranquilidade, ele só olha por mim, interceda por mim, minha irmã. E porque a intercessão deve ser uma prática comum nossa. A gente não só deve se agarrar à intercessão quando a gente está passando por dificuldade ou por problema. E uma coisa que vai dominar não somente esse momento da oração aqui, mas especialmente essa oração inicial, mas a carta também, é essa história do pleroma, da plenitude, né? De ser pleno. E essa coisa de ser pleno é meio que moda hoje, né? O pessoal tem até virou uma gíria. Não, eu estou plena hoje, não, eu estou pleno, estou muito bem, hoje eu estou me sentindo maravilhosamente bem, eu estou pleno. E o apóstolo Paulo vai falar sobre um cristianismo pleno aqui. E a sua oração é nesse sentido, de que aqueles irmãos experimentem a plenitude de Deus. E como é que a gente pode viver esse cristianismo pleno? Talvez a igreja ali estivesse passando por essa dúvida de que para experimentar a plenitude de Deus, o cristianismo pleno, eles tinham que acrescentar alguma coisa. E quando a gente fala de plenitude na igreja, a gente imagina logo de dons espirituais, que a gente tem que ter uma igreja falando em línguas. E o pastor Flauber tem compartilhado aqui alguns ensinamentos do pastor Calvino Rocha, de um livro do pastor Calvino, e tem falado da igreja de Corinto, que a igreja de Corinto tinha tudo para ser plena, então, porque era gente profetizando, gente falando em língua, era uma coisa, era um fundus tão grande no culto que Paulo disse, olha, vamos botar ordem nesse negócio, porque não está tendo edificação, essa bagunça que vocês estão fazendo no lugar do culto. Então, possivelmente esse tipo de heresia ou de doutrina está chegando também à igreja ali, e as pessoas talvez pensassem que tinham que acrescentar alguma coisa à cruz de Cristo, acrescentar alguma coisa a Cristo para sentir para vivenciar, experimentar essa plenitude. E interessante também notar, ainda a título de introdução, de que Paulo está preso, ele podia estar intercedendo ali, ou falando para os irmãos intercederem por ele, por causa da situação dele, de dificuldade. Aquela igreja era uma igreja que havia muitos escravos, e então a intercessão podia ser pela dificuldade financeira, pela dificuldade que aqueles irmãos passavam, as necessidades que eles estavam passando, mas Paulo foca nas verdadeiras necessidades da igreja, que são necessidades espirituais. Então, ele ora como nós fizemos aqui já, ele ora porque ele nunca viu. Nós oramos aqui pela Ucrânia, agora de noite. Nós oramos pela igreja da Ucrânia, de vez em quando eu faço isso lá em casa com os meninos, quando estou orando à noite e tal, o Senhor abençoa a igreja perseguida, abençoa a igreja que está em guerra na Ucrânia, fortalece a fé dos eleitos do Senhor, e é uma dica interessante que Paulo já deixa aqui, que ele está orando, parece que ele tem muita intimidade com a igreja, mas ele não conhece a igreja, pelo menos nunca esteve lá, ele conhece por causa do ministério de Epáfras, mas ele ora por quem ele nunca viu. Nós devemos orar também, e ele começa dizendo, por essa razão, por causa da fé dos irmãos, da esperança, do amor que é naquela igreja, nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. A oração tem esse aspecto de ser uma coisa incessante, né? Quando a gente vai viajar, às vezes aí fica naquela discussão quem é que vai orar no carro, né? Porque você ora, você diz, olha, eu não posso orar porque eu estou dirigindo, então eu vou fechar os olhos aqui e vai acontecer um acidente. Mas, mesmo sem fechar os olhos, a gente está em espírito de oração, né? Essa disposição de estar em comunhão com o Senhor, em súplica no coração, ou pronto para e à espera de. A gente já falou disso em outra oração do apóstolo Paulo aqui. Pronto para e à espera de. Então ele diz que não cessa de orar por aqueles irmãos, a ideia de perseverança. E é uma oração intensa. Aqui é a oração que fala de plenitude, e é uma oração que ela começa falando que ele está intercedendo que eles transbordem do pleno conhecimento, de toda, para que eles pelo conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em
toda a perseverança e longanimidade com alegria. Então, há uma ideia de intensidade, de plenitude, de algo cheio aqui, que ele está falando o tempo todo nessas palavras, em todo, em transbordar, em pleno. E a primeira intercessão do apóstolo, então, é que eles transbordem. Ele não cessa de orar por vós e pedir que transbordeis do pleno conhecimento de sua vontade. A ideia de transbordar aqui, de fato, a gente pensa logo no copo cheio, né? O reverendo Heber Campos Júnior, ele conta de um restaurante que ele foi, um restaurante chinês que ele foi, em que, quando ele era mais jovem, foi com o pai dele, e ele tomava a água do copo, e quando ele colocava o copo na mesa, vinha sempre o garçom e enchia. Tem restaurante que faz isso, que é para você comprar mais líquido, né? Comprar mais refrigerante e tal. Você está tomando, o cara vem logo servindo e tal. Está ali, a ideia de que não vai faltar. Quem já teve a oportunidade de comer, como é que chama aquele café lá de Gramado? Café colonial. Quando você come aquele café colonial, você está comendo, você comendo e o pessoal repondo na mesa. Você comendo e o pessoal repondo na mesa. Você transborda de comida. A comida saindo pelo nariz, transbordando de comida. E a ideia aqui é essa, é de não haver falta, ao contrário, né, de sobejar, de transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. Então, Paulo aqui encontra esse referencial de ser sempre cheio, transbordando. A palavra aqui de transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, na verdade, a voz do original no grego é a voz passiva. Não é de você fazer algo para ser cheio, mas de você ser enchido, de você ser... É porque não existe esse particípio em português, mas você ser transbordado, né? Você ser enchido, ter Deus como agente da plenitude. Não é o homem que tem a jarra na mão, é Deus que nos enche da plenitude do conhecimento da sua vontade. Então, a oração não é no sentido da gente fazer alguma coisa para ser cheio, como algumas igrejas até estabelecem algumas condições para você ser cheio do Espírito Santo, ter plenitude de Deus, mas é de pedir que Deus nos encha do seu conhecimento, da sua vontade. E essa é a segunda questão aqui. É de que a gente precisa transbordar? Se Paulo está orando aqui, ensinando para a gente, então, que a gente precisa orar para que a nossa igreja, para que as nossas vidas transbordem, mas transbordem de quê? Ele diz, é do pleno conhecimento de sua vontade. E aqui é lógico que Paulo está atacando aquela heresia, porque ele usa a palavra gnosis aqui, conhecimento, propositadamente, que nós precisamos encher de conhecimento, mas não é de qualquer conhecimento, não é de conhecimento dos anjos, não é conhecimento de ciências ocultas ou de algum conhecimento misterioso, é do conhecimento certo, não é de conhecimento inútil. E olhe que a gente corre muito atrás de conhecimento inútil. Como a gente perde tempo com conhecimento inútil, que não leva a lugar algum. Pastor Augusto Nicodemos disse que ele com a filha dele, muitas vezes, ele gosta muito de carro, né, de moto e tal, e ele diz que fica vendo os carros e fica dizendo, esse carro, aí diz o modelo, a marca, o ano do carro, olhando para o carro passar. Aí diz que a filha dele olha para ele e diz assim, papai, quanto conhecimento inútil, quanto conhecimento. Se ele trabalhasse na polícia rodoviária, né, até que poderia servir para alguma coisa, mas ele olha para eles, quanto conhecimento inútil. O que o apóstolo está orando aqui, intercedendo, não é para qualquer conhecimento, qualquer gnosis, mas o conhecimento certo. E perceba que quantidade de informação não quer dizer conhecimento ou sabedoria. Nós nunca vivenciamos uma geração que esteve exposta a tanto conhecimento, a tanta informação. E, por incrível que pareça, isso não nos tornou mais sábios. Isso não fez com que se procurasse um caminho alternativo à guerra, sabendo que existia talvez inúmeros outros caminhos. Apesar da gente viver num mundo em que há informação em todos os lugares, a facilidade que nós temos a ter acesso à informação. Eu escuto semanalmente mensagens de Charles Spurgeon, que pregou em 1870, 1880,
E eu escuto porque tem um pastor batista, Josemar Bessa, que traduz os sermões dele, de Spurgeon, que tem milhares de sermões escritos, ele traduz e lê e deixa gravado isso no YouTube. Veja só a facilidade que nós temos de informação, em que em outros tempos eu teria que ir buscar numa biblioteca algum livro dos sermões dele. Mas esse é um exemplo particular, mas nós temos hoje o acesso a inúmeras informações. De vez em quando o Emanuel me surpreende com alguma informação assim, dessas estranhas, assim, que eu tenho que pesquisar se é verdade ou não, que ele pesca na internet. Pai, você sabia isso, aquilo, outro, sabia que os planetas, sabia que o mundo existe, só pode ser mentira isso, que existe há não sei quantos milhões de anos. E eu disse, meu Jesus do céu, eu tenho que estudar. Mas porque nós vivemos nesse mundo de informação, de acesso à informação, mas isso não nos tornou mais sábios. O acesso a uma quantidade gigantesca de informação não trouxe profundidade de saber, não trouxe equilíbrio e humanidade para nós, não. Ainda mais, o acesso que nós temos à palavra de Deus, o acesso que nós temos à Bíblia, a tantos comentários, não trouxe uma clareza maior sobre a vontade de Deus para nós. Isso é motivo de grande discussão e de grande confusão dentro da igreja. E a gente vê muitos jovens, muitos adolescentes, muitos adultos perdidos, procurando saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E a despeito disso, Naná Castilho hoje terminou o último episódio da série Faça Alguma Coisa. Uma série só sobre a vontade de Deus, um livro que eu também terminei, espetacular, do Kevin DeYoung, uma leiturazinha rápida, super, eu recomendo para os grupos, os pequenos grupos da igreja, e que fala de tudo. Né, hoje a gente vive, meu Deus, será que é para eu namorar com aquela menina ou não? Será que eu devo casar ou não devo casar? Será que eu devo aceitar esse emprego? Será que eu devo trabalhar nisso? Será que eu devo ir para aquela cidade ou não? E a gente fica, será que é da vontade de Deus ou não, de eu fazer isso ou não? E a gente nunca teve tão perdido, tanta informação, tanto comentário bíblico, acesso a bibliotecas de informação sobre estudos e comentários da palavra de Deus, mas a gente continua sem saber, perdido acerca da vontade de Deus. E diferente do que aqueles gnósticos ensinavam, ou começar esse embrião do gnosticismo ensinava aqui, o conhecimento de Deus, aquilo que Deus deixou a conhecer da sua vontade para nós, esse Deus que controla o universo com a força do seu poder, ele está revelado para nós, aquilo que Deus deixou conhecer como a sua vontade. A vontade dele que nos ensina como nós devemos viver de modo digno. E Deus não esconde sua vontade. Né? Que às vezes a gente fica pensando isso, não, Deus está ali, eu tenho que saber, Senhor, abre uma porta, abre uma janela para mim, que eu tenho que saber se eu vou ter que aceitar esse emprego, eu tenho que saber se eu vou fazer esse curso no exterior, eu tenho que saber, a gente fica procurando que Deus, ou justificar a nossa inação, a nossa passividade, porque a gente precisa saber antes se Deus é da vontade de Deus de fazer ou não. E se prepare, se você for ler esse livro, para você se chocar, porque no final das contas a gente acaba espiritualizando demais as nossas ações, e Deus está muito mais interessado com a nossa obediência do que com o emprego que a gente vai ter ou não. Você pode ter qualquer emprego e fazer para a glória de Deus, estar dentro da vontade de Deus. Você pode casar com quem quer que seja, sendo para a glória de Deus, sendo de acordo com a vontade de Deus, não estando em julgo desigual, sendo uma pessoa a quem você realmente tem afeição, seguindo os preceitos da vontade de Deus, pode ser qualquer pessoa. Mas apesar de estar muito tentado a falar sobre isso, Deus não esconde a sua vontade. Não é algo místico. Eu preciso sentir. Arrepiei. Olha, arrepiei, porque Deus é isso mesmo, confirmou. Não é nada disso. Não tem nada de arrepiar, não tem nada de sentir, não é nada subjetivo, porque Ele deixou a sua palavra revelada de forma objetiva para nós, a sua vontade revelada, o conhecimento de Deus que nós precisamos ter para o nosso dia a dia, para o nosso acordar, deitar, criar filhos, casar, trabalhar, está aqui, revelado para nós.
E Paulo está dizendo então, está intercedendo para que aqueles irmãos não tenham um conhecimento místico poderoso de sair levitando por aí e curando todo mundo com o cheiro das suas axilas. Não, ele está orando para que eles tenham plenitude do conhecimento da vontade de Deus. Não há segredo, porque ele revelou. E por isso Paulo ora para que transbordemos do conhecimento dessa vontade. A palavra de Deus é o mapa da vontade de Deus para a nossa vida. E você tem tudo nela, então, que você precisa saber para viver do agrado dele, de modo digno do Senhor. E aí o pastor Heber Campos Júnior traz um adendo que eu achei maravilhoso. Ele diz assim: obediência é sempre prioridade sobre direção. Não inverta as prioridades. A gente fica assim, não, eu preciso receber a direção de Deus, eu preciso receber a direção se é para fazer isso ou aquilo, para depois obedecer. Não, ao contrário. Você obedece à vontade de Deus e depois você recebe a direção. Você obedece primeiro. Então, aparentemente, aqueles falsos mestres estavam oferecendo um outro caminho de plenitude. E é fato que a gente não gosta de conhecimento. Conhecimento quer dizer que você vai ter que buscar, vai ler, vai meditar, vai remoer, vai colocar diante do Senhor e vai se aprofundar. E a gente não gosta de conhecimento, a gente prefere sentir. A gente prefere sentir o poder de outra forma. A gente prefere as emoções. Mas, na verdade, as emoções, nossas emoções, são afetadas pelo conhecimento da verdade, pelo conhecimento da vontade de Deus. E aqui parece que o argumento é meio cíclico, né? Ele diz assim, eu oro, eu não paro de orar por vocês para que vocês transbordem do pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento, a fim de viver de modo digno do Senhor, ao seu inteiro agrado, frutificando, crescendo no pleno conhecimento de Deus. É porque o conhecimento de Deus nos faz andar em santidade. E andar em santidade nos faz conhecer melhor a Deus do que antes. E é por isso que parece cíclico o argumento. Conhecer a Deus nos leva a amá-lo mais. Amá-lo a cada dia mais. Amar a sua palavra cada dia mais. E amar a sua palavra nos leva a conhecê-lo mais e mais. Então, meus irmãos, a primeira coisa que precisamos aprender hoje com essa intercessão do apóstolo Paulo, ou uma das coisas que precisamos aprender hoje é que nós precisamos ter zelo pelo verdadeiro conhecimento. A gente sai buscando conhecimento à torta e à direita, aí nós precisamos ter zelo pelo verdadeiro conhecimento de Deus, pelo conhecimento de Deus baseado na sua vontade, revelado na sua palavra. Cuidado com o conhecimento que nós buscamos. Cuidado. Às vezes a gente vai buscar em cisternas rotas, água suja para alimentar o nosso coração, para alimentar a nossa família. Bom, ele diz que está orando e intercedendo aqui para que aqueles irmãos de Colossos transbordem do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor. Esse é o objetivo, viver de modo digno do Senhor. E esse viver de modo digno do Senhor aqui, ele está descrito em 4 gerúndios, né? Aqueles que gostam de português, tem 4 gerúndios aqui que ele está descrevendo o que é esse viver de modo digno. Esse conhecimento de Deus, essa plenitude de conhecimento, esse conhecimento, esse entendimento espiritual da vontade de Deus, nos leva a viver de modo digno. E esse viver de modo digno é descrito aqui como sendo frutificando, crescendo, sendo fortalecido e dando graças. Essas são as maneiras de vivermos de modo digno do Senhor. O conhecimento da vontade de Deus nos leva a viver de modo digno dele. E viver de modo digno é viver com essas 4 ações, com essas 4 bases, ok? Obviamente aqui que prática não se separa de doutrina.
conhecimentos. É porque eu tenho muito conhecimento, mas a pessoa tem conhecimento de Deus, se ela tem conhecimento de Deus, ela frutifica, ela cresce, ela é fortalecida com poder, ela cresce em ações de graça, ela tem ações de graça, as pessoas veem gratidão nas suas ações. O conhecimento de Deus não é algo morto, é algo que se relaciona com a prática. O conhecimento, então, é para viver de modo digno. Vamos ver cada um desses gerúndios. O primeiro, frutificando. Se nós estamos enraizados no Senhor, conhecendo o Senhor, estamos enraizados no Senhor, nós produzimos frutos e frutos dignos. Por isso que Tiago, lá na sua epístola, ele vai falar que a fé, que é uma coisa que a gente não vê, não pode estar dissociada de obras. E alguns entendem mal, acham que a salvação tem que ser pelas obras, mas não. É porque fé é uma coisa que você não vê, mas ela se expressa, ela se manifesta através das obras. As obras são o fruto da fé. E aquele que vive de modo digno do Senhor, enraizado no conhecimento do Senhor, da sua vontade, ele frutifica, ele tem boas obras a mostrar, ele é abundante em boas obras. Aliás, foi para isso que nós fomos salvos, para as obras, as boas obras que ele preparou para nós de antemão. A primeira maneira de viver de modo digno é frutificando, com obras que dignifiquem a Deus. A graça e a fé são a raiz, e os frutos são as nossas obras. Então, como é que se vive de modo digno do Senhor? Com boas obras. Inevitavelmente, aquele que ama a palavra do Senhor, aquele que vive, que busca a plenitude do conhecimento de Deus, que quer viver de modo pleno, ele vive, ele tem boas obras a apresentar. Mas não apenas isso, o texto continua e diz assim: frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Frutificar e crescer aqui, possivelmente uma alusão à ordem que Deus deu a Adão e Eva lá no Éden. E seguramente, quando Deus manda que eles cresçam e multipliquem, ele não está falando apenas da questão física, de uma multiplicação de número, mas ele está falando da multiplicação da sua imagem, da sua semelhança, de um crescimento que seja também espiritual. E aqui, se o primeiro Adão não teve êxito na ordem, Cristo, o último Adão, nos convida a frutificarmos e crescermos, refletindo a glória de Deus. Ter filhos que reflitam a glória de Deus significa que Deus é quem promove o crescimento. O crescimento não é algo de esforço humano, mas sim da mesma forma que é Deus que tem a jarra para dar, para fazer transbordar, Ele é quem dá o crescimento. A maior necessidade nossa é conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Se queremos crescer em espiritualidade, crescer nessa plenitude de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Depois de uma eternidade na glória, conhecendo a Deus, nós ainda teremos mais para conhecer. Crescer no conhecimento é inerente a quem já o conheceu. Quem conhece a Deus, cresce no conhecimento. Não fica estagnado. Eu faço parte daquela igreja, é tão bom, graças a Deus, não quero fazer mais nada. Não preciso mais de nada, porque já me batizei, está ótimo, estou muito satisfeito. Esse não conhece a Deus, esse não sabe o que é a vontade de Deus, porque quem conhece a Deus, quem conhece a sua vontade, ele cresce no conhecimento. Ele tem sede de crescer, ele tem sede de conhecer, ele tem sede de mais de Deus, de servir mais, de servir com mais interesse no seu coração, de dispor os seus dons e talentos diante do Senhor e fazer mais, e ir além, e levar o Evangelho a quem também ainda não ouviu a palavra do Senhor e não conhece a Deus como Ele. Crescendo, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo, o terceiro gerúndio, sendo fortalecido com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. E aqui, novamente, a questão do poder, né?
O poder de Deus faz muito mais na nossa vida do que nós conseguimos imaginar. E falar de poder não tem nada a ver com conquista. Quando a gente fala de poder, a gente pensa logo, não, é porque a gente vai conquistar, né? Tem igreja que diz, não, você tem que declarar e tem que decretar, porque é o poder de Deus. Mas me parece que, da forma como está descrito aqui o poder, ele vai por outra via, ele vai por outro aspecto. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve que tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando de um poder que capacita-o a viver tanto na fartura quanto na necessidade, em ser provado em todas as coisas e ter experiência de tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o poder que Deus nos dá. Seria mais sinônimo de tudo suporto, porque Deus é meu poder. Então, a beleza do poder de Deus não está no crescimento numérico da igreja. Mas seria maravilhoso se nós tivéssemos a igreja aqui saindo diante pelo ladrão, e a reunião de oração aqui bombando, que maravilha, é o poder de Deus. Não é assim que a gente mede o poder de Deus, nem a beleza do poder de Deus não está no crescimento, nas realizações. A igreja poderosa comprou ali o terreno, vai construir o templo. Não que essas coisas sejam erradas, meus irmãos, mas o poder de Deus, a beleza do poder de Deus não está nessas coisas, nos milagres. Porque vem aqui, meu amigo, no domingo, quando o pastor Flauber ora, nem ele que ora, é quando o pastor auxiliar ora, é quando o Érico ora aqui, meu amigo, aí é gente caindo, é gente ficando curada. Não é nisso que está a beleza do poder de Deus, pelo menos naquilo que está descrito em sua palavra, em termos de poder. Mas o que mostra humildade de Cristo na vida das pessoas. Poder aqui, se vocês perceberam, é descrito em termos de perseverança, longanimidade e alegria. Vou ler de novo. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. A perseverança é essa capacidade, essa resiliência de lidar com circunstâncias difíceis, com situações complicadas e difíceis. A perseverança era muito usada nas guerras. Você tinha as linhas de guerra, as linhas de batalha, e as pessoas, os exércitos se alinhavam para combater o inimigo, e sempre o comandante mandava a linha perseverar. Aguentem firme, homens, vamos manter a linha para avançar. Perseverem. A perseverança é a capacidade, então, de enfrentar, de lidar com situações complicadas, situações e circunstâncias difíceis. A longanimidade, por sua vez, é a capacidade de lidar com pessoas difíceis. E o poder de Deus aqui, ele está definido não como essa coisa estática e sobrenatural, mística, mas sim como essa capacidade que Deus confere à sua igreja, a cada um de nós, a lidar com as coisas difíceis, com as circunstâncias difíceis da vida e com as pessoas difíceis que nós temos dentro da igreja também e fora dela, perseguindo, às vezes distratando, às vezes com problemas, com sentimentos arraigados que vêm trazidos desde a sua infância e que precisam ser tratados, temperamentos difíceis dentro da igreja. Não tem isso aqui na nossa igreja, né, pastor? Graças a Deus, você não tem esse problema, pastor, não tem problema de clínica, de casais, de tudo, nada disso, graças a Deus não tem, mas Colossos tinha, e a igreja normalmente tem. E Paulo ora para que aquela igreja transborde de poder, mas de poder, não esse poder místico, mas de poder em termos de perseverança, poder para perseverar, poder com toda longanimidade, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade com alegria, alegria, e nós temos dito aqui, falamos isso na carta aos Filipenses, na oração, aquela igreja de Filipenses, que era uma marca daquela igreja, era
alegria. E Paulo vai falar várias vezes isso na carta. E é uma marca dos cristãos, enfrentando circunstâncias difíceis, enfrentando pessoas difíceis, com perseverança, longanimidade e alegria. Meus irmãos, e aqui compartilho uma preocupação, que talvez nós tenhamos desperdiçado esse período de pandemia, que está se esvaindo, está se acabando, né? Uns acham que já passou, outros acham que não. Não sei se isso é bom ou se isso é mais perigoso ainda, mas nós talvez tenhamos desperdiçado a pandemia. Ao invés de nós termos aproveitado esse tempo de circunstâncias difíceis, com tanta polarização e dificuldade entre o discurso entre as pessoas, entre governantes, entre administradores, e a gente teve que até passar tempo com a igreja fechada, e a gente talvez tenha desperdiçado esse tempo, em vez de nós nos fortalecermos no poder do Senhor para enfrentar essas circunstâncias, para enfrentar essas dificuldades com alegria. Alguns tenham esmorecido nesse tempo. Alguns talvez estejam tendo dificuldade para voltar a frequentar a igreja, o culto público, a comunhão dos santos, porque desperdiçamos esse tempo. Em vez de estarmos mais fortalecidos, estamos saindo mais fracos, mais longe de Deus, incapazes de suportar as dificuldades, as investidas do mundo. Mas Paulo está orando por aquela igreja que está enfrentando uma heresia, um momento difícil. Oro para que vocês tenham plenitude de Deus, vocês sejam cheios, transbordem do pleno conhecimento da sua vontade, frutificando em toda boa obra, crescendo o pleno conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria. Não se deixe enfraquecer, meus irmãos. Foi a pandemia que passou, vai vir heresia, vai vir vento de doutrina, vai vir problema na sua vida. Eita, que pregador para profetizar coisa ruim. Vai vir dificuldade, vai vir perda. Não se deixe esmurecer, não se deixe enfraquecer com o mundo, com as dificuldades, com as heresias. Somente com o poder de Deus nós enfrentamos as dificuldades com alegria. Não há maior testemunho que esse, não é verdade? De passar pela dificuldade, passar por aqueles problemas, enfrentar a dificuldade do relacionamento com o outro, mas com alegria no coração, por causa da certeza da vitória que está lá, garantida pela palavra de Deus em nosso coração, porque temos a certeza que temos o nosso nome escrito no livro da vida, porque cremos na vitória do Cordeiro, porque cremos em novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá mais lágrima nem dor. Que bênção, que testemunho é esse? E por fim, o último gerúndio é dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Como gratidão contribui com o caminhar de modo digno? Gratidão deve ser a maneira de nós vivermos de modo digno do Senhor. E Paulo vai falar mais à frente de por que é que ele é tão grato. Ele continua dizendo, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, a irmã Rosemary está ouvindo em casa, está dando um glória a Deus agora. Se vocês ficarem em silêncio, vocês vão escutar. Ela, lá na liberdade. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Se eu tivesse conversado com Timóteo antes, tinha tocado Colossenses 1, não era, Timóteo? Mas temos motivo de gratidão, temos porquê dar graças e dar graças ao Senhor. Nós nos reunimos domingo após domingo, quarto, tem muita coisa para pedir, para interceder, mas nos reunimos aqui porque temos motivo de gratidão. Somos gratos porque Ele nos libertou. Somos gratos porque Ele nos transportou para o seu reino. E Paulo está falando aqui para escravos, e por isso que ele fala dessa coisa de ser idôneo, porque ele está falando para uma igreja que tem muito escravo na igreja, e podia ser que o pessoal já estivesse cansado dessa situação, está ali querendo servir, mas complicado como escravo, e ele diz assim, olha, dando graças ao Pai que vos fez idôneos. Não há mais escravo, senhor, né? Cita, livre, homem, mulher, porque Deus encerrou todos em pecado para usar de misericórdia para aquele que quis salvar.
E por isso Ele nos fez idôneos. Já somos dignos de participar do reino de Cristo. Sendo gratos pelo que Deus fez por nós, não vamos andar ansiosos por novidades ou doutrinas. Encerrando, meus irmãos, os 4 gerúndios não devem ser vistos como algo a se fazer de vez em quando, mas é algo que deve orientar a nossa vida sempre. Precisamos orar e pedir, interceder para que o Senhor faça isso com a sua igreja, faça isso com a igreja do Catolé, faça isso com a nossa vida, de estarmos cheios desse conhecimento de Deus, frutificando, crescendo, sendo fortalecido com poder e dando graças a Deus sempre. Vivemos dias em que muitos estão fragilizados e precisamos orar por esse fortalecimento e por esse poder. De que maneira posso viver do inteiro agrado do Senhor de modo digno? Não podemos deixar qualquer área de nossa vida em que Deus não domine. Será que nós podemos avaliar a nossa prática de oração de acordo com essa oração do apóstolo Paulo? As nossas orações são parecidas, pelo menos, com essa oração do apóstolo Paulo, ou são bem distantes dessa? Podemos pedir para conhecer a Deus, crescer, frutificar e ser fortalecido nesse poder para conhecer mais? Ou de repente você nunca teve a experiência de conhecer a Cristo como Senhor? Não conhece a Deus de fato como seu Senhor, como seu Salvador. Não confia a sua vida, a sua salvação, a eternidade nas mãos dEle. Que hoje seja o dia de salvação, que hoje seja o dia para você, de fato, conhecer a Deus como seu Senhor, para experimentar dEle, crescer, frutificar e ser fortalecido no poder do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus e Pai bendito, nós intercedemos, Senhor, pela Tua igreja, por este povo aqui, esse pequenino rebanho aqui, Senhor, no Catolé, para que sejamos, ó Deus, para que transbordemos o pleno conhecimento do Senhor, do conhecimento da Tua vontade, Senhor, que amemos essa palavra, que nos agarremos a ela. Ó Deus, que o Senhor nos livre do conhecimento místico, ó Deus, da letargia de esperarmos uma vontade de Deus secreta, enquanto a Tua vontade está revelada para nós, que o obedecer venha sempre antes na nossa vida. Ó Deus, e nos dá a maturidade necessária para, crendo nesse conhecimento e na Tua soberana vontade sobre todas as coisas, agirmos de modo digno do Senhor, frutificando para toda boa obra, estendendo a mão ao necessitado, aquele que precisa do nosso apoio, de uma palavra de incentivo, do nosso abraço, do nosso sorriso, ó Deus, do nosso telefonema. Ó Deus, crescendo, o crescimento que vem de Ti, não nos satisfazendo com aquilo que já temos ou com o que já alcançamos, mas buscando a plenitude que vem do Senhor, sendo fortalecidos no poder do Senhor, a força necessária para resistirmos ao mal, para vencermos as dificuldades desse mundo, para, ó Deus, termos longanimidade com o irmão, com aquele também, Senhor, que nos persegue, com o inimigo que está nos afligindo no trabalho. Fortalece, Senhor, a nossa fé, fortalece o nosso espírito e nos enche o coração de gratidão, nos dá um espírito grato, alegre, grato por todas as bênçãos que o Senhor já conquistou para nós em Cristo Jesus na cruz do Calvário. É assim que nós oramos por essa igreja, é assim que nós oramos pelas nossas vidas e pedimos que o Senhor renove em nós a Tua graça, em nome de Jesus. Amém.